E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai falar sobre estatística para químicos e a gente vai abordar o tema precisão e exatidão. Bom, toda vez que a gente realiza uma análise química, é importante saber que os nossos dados precisam ser precisos e exatos, pelo menos é o desejável. Mas por que isso? Bom, primeiro passo é a gente entender o seguinte: o quem que estuda as análises? A disciplina que estuda as análises é chamada de disciplina de Química Analítica, onde a gente vai executar com todo o rigor as análises químicas. E essas análises elas têm dois tipos. Elas têm o tipo qualitativo, que a gente permite identificar se a gente tem um determinado composto, né, a presença de um composto ou a ausência de um composto numa amostra. Então, ela é a parte qualitativa. E a parte quantitativa, a gente quer saber quanto, exatamente a quantidade de um composto presente nessa amostra. As duas, tanto a qualitativa quanto a quantitativa, ela permite a gente fazer estudos estatísticos. E esses estudos estatísticos têm a ver exatamente com a palavra precisão, que indica a reprodutibilidade das nossas análises nas amostras, ou seja, imagina que eu estou fazendo um teste, eu estou fazendo uma titulação, quero saber a quantidade de ácido que eu tenho numa amostra, eu gastei 20 ml numa bureta de hidróxido de sódio. E eu vou lá, faço a próxima análise de novo, reproduzo a mesma análise e gasto novamente 20. Faço de novo a terceira amostra e gasto lá novamente 20. Ou seja, eu estou sendo muito preciso, porque eu estou reproduzindo o valor 20 várias vezes. Isso é muito bom. Preciso. Agora, o que é ser exato? Ser exato exatamente é obter o valor real, o valor mais verdadeiro possível. Ou seja, ou melhor, se aproximando mais próximo desse valor. Vamos supor que eu deveria ter gasto na minha bureta, lá na titulação, 22 ml. E eu gastei 20. Apesar de ser preciso, 3 análises gastando 20 ml cada de hidróxido de sódio, eu devia ter gasto 22, ou seja, eu tenho um errinho aí. E esse erro pode ser de diversas fontes, né? Pode ser erro sistemático, erros grosseiros, ele pode ser erros aleatórios, pode ser erros de instrumentos, enfim, de procedimentos metodológicos. E é isso aí que a gente vai falar nas próximas aulas. Então, toda vez que a gente vai fazer uma análise química, a gente precisa levar em consideração essas duas palavrinhas, precisão e exatidão. Bom, para a gente entender um pouco melhor, imagina só essa situação. Eu tenho um atirador de dardos e esse atirador de dardos vai tentar jogar os dardos no alvo. Ele vai jogar 4 vezes. Então, no item A, as 4 vezes que ele joga, ele acerta o alvo, mas não acerta o centro do alvo, que é o desejado. Ele está próximo, mas não chega ao centro. E se a gente olhar os dardos, estão bem dispersos. Então, ele não é preciso por fato de estar disperso e também não é exato. Ok. Já o atirador no item B, ele atinge o alvo, os 4 pontos atingem o alvo, muito bem. Mas ele não atinge o alvo, então o alvo central ali. Então, se ele não atinge o alvo central, então ele não é exato, mas ele é preciso, porque todos estão na mesma região. Ah, melhor, sim, melhor. Nesse caso, falta às vezes um ajuste, né? Conhecer um pouco a metodologia, verificar o que está acontecendo, o erro, exatamente para fazer o ser preciso e exato. Já no item C, ele é um pouquinho melhor, ele atinge mais com coerência a mesma região, só que um pouco mais difusa, ou seja, não é preciso, também não é exato, mas está quase que equivalente ao A. Já o item D, no item D, ele é o que deseja de todo analista, ele atinge exatamente o centro do alvo, que seja, ele é exato, e também é preciso, porque ele jogou 4 dados e acertou os 4 na mesma região. Então, quando a gente faz uma análise química, a gente deseja exatamente isso. Então, a gente pode entender o que é precisão. A precisão é a reprodutibilidade dos valores e a exatidão é exatamente acertar o valor exato. É importante quando a gente vai fazer as nossas análises que a gente faça nossos estudos, a gente faça registros, para a gente poder posteriormente fazer cálculos em cima desses nossos registros. Os cálculos, em geral, vão estar associados a entender a precisão, né, que é muito mais fácil de ser analisado, porque é reprodutibilidade, enquanto que a exatidão é um pouco mais difícil, porque na vida real a gente desconhece o valor. Então, o fato de a gente desconhecer o valor, a gente vai ter que analisar então os erros de instrumentos, fazer testes com referências, com outros padrões, para então assim a gente conhecer então essa exatidão. Espero que você tenha gostado do vídeo e na próxima aula a gente falará mais sobre a precisão e os dados de média, desvio, entre outras coisas. Até breve!